que o que é desenvolvido no Brasil seja algo diferente realmente do que você tem no mercado afora, e principalmente, por exemplo, no mercado americano, que já é mais maduro a nível de serviço, mas a nível de solução, a gente vê que existe muito potencial para o que a gente desenvolve aqui, porque o mercado nos dá essa oportunidade de evoluir. Tudo isso consolidou que aquilo que a gente construiu, nós fizemos da maneira correta, porque tem impressionado os dois lados, tanto o mercado americano quanto o mercado brasileiro. Se for comparar com a AWS, Google, Azure, a gente vai ver que são soluções espetaculares, mas que daí quando você olha no fim do dia, é custo muito alto, você tem diversas ferramentas, você entra hoje na AWS, você vai ver lá que tem 200 serviços, aí beleza, o que você usa? E eu acho que muitos desenvolvedores aí que estão acompanhando vão entender que para você mexer numa AWS, numa Azure da vida, você precisa ser um Cloud Architect. Porque senão você vai fora certificações também. Fora certificações. Então, assim, virou um grande mercado, sim, na verdade, né? Fala galera, sejam todos muito bem-vindos em mais um episódio aqui do StartCast. A gente tava um pouco sumido, não é mesmo, né, Lucas? A gente tava um pouco sumido, né, cara? A gente tava trabalhando muito, isso, essa exatamente, é a verdade. A operação consome bastante, galera. Bom, e hoje a gente veio trazer aqui um tema bastante importante e essencial nos dias de hoje, principalmente se tratando de nuvem, de conectividade, convergência com a cibersegurança. A gente vem discutindo bastante esses assuntos aqui, principalmente no StartCast, trazendo os convidados. E hoje é um tema que está bastante em voga, bastante parceiro da Start. Vocês que nos acompanham há algum tempo têm discutido bastante o mercado de nuvem, de cloud. E para que a gente faça um podcast espetacular, a gente não pode falar de cloud sozinho, né? A gente tem que trazer especialistas para falar desse assunto, porque a Start, uma vez especialista em cybersecurity, a gente precisa trazer alguém do mercado de cloud para a gente discutir essa convergência, esse mercado que está se expandindo, principalmente do ponto de vista de MSPs, nessa adoção que está aumentando cada vez mais. Você que é um MSP, você que é um provedor de cibersegurança, você que é um provedor de nuvem, que está precisando garantir mais recorrência, trazer mais receita para dentro do teu negócio e também fidelizar os seus clientes nesse mercado que está em rápida expansão. Então a gente trouxe aqui, né, Lucas, convidados especiais, mas antes eu vou me apresentar. Me chamo Rafael Pisolato, sou CEO aqui da Start, e deixar o Lucas aqui, meu querido sócio, se apresentar também. É isso aí, me chamo Lucas, vocês já devem acompanhar os conteúdos já há um tempo, só que mais importante do que a gente nesse cenário, falar da Start, a gente já tem bastante conteúdo. Se você não assistiu, aproveita, em algum lugar aqui você consegue acessar os episódios anteriores para entenderem até um pouco do modelo de negócio da Start, sim, a nossa atuação no mercado, a nossa atuação individual, mas mais importante que essa temática realmente são os nossos convidados, que não só são especialistas, mas têm estreitado um ótimo relacionamento e uma parceria aqui com a gente na Start. Então, por favor, galera, sejam muito bem-vindos. E a gente, na verdade, gosta de dar as honras para vocês se apresentarem. Exatamente. Mas estamos aí com vocês, agora já passando para todo mundo ver. Sejam muito bem-vindos aí a essa edição. Agora apareceu. Agora sim. Ronaldo, Juliana, fiquem à vontade. Olá, pessoal, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês hoje, participando. Adorei o convite. Já acompanho o trabalho que vocês desenvolvem nas redes sociais, o que eu gostaria de parabenizar, inclusive. Obrigado. Então, muito obrigado pelo convite. Eu espero que seja um bate-papo ótimo sobre cloud e cibersegurança, que nós sabemos que caminham juntas, né? Sim, sim. Qual que é o seu papel, né? Em que empresa? Vai, se apresenta. Foge não. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Juliana Rangel, eu sou CEO da Bitwax, uma empresa que vocês vão conhecer. A gente é parceiro, foi uma cloud desenvolvida especificamente para MSPs. Eu sei que é um assunto que vocês têm divulgado bastante no canal de vocês, mas que é um pouco recente aqui no Brasil. Mas a gente viu, né, a gente acompanhou nos Estados Unidos como esse mercado já é amadurecido, né? E a gente quis trazer essa ideia para cá. Boa. E aí, quem que é o senhor, Vossa Senhoria? Eu sou o Ronaldo, sou um dos fundadores e investidores da Bitwax, né? E tenho ajudado nessa fase inicial, né, da empresa a desenvolver o modelo de negócio e trazer ele para dois mercados, tanto para o mercado brasileiro como para o mercado americano. A gente vai falar bastante aí sobre isso.
E agradecer vocês aí pelo convite, né? A Start aí por sempre estar recebendo a gente e ser sempre muito parceira nossa, principalmente nesse início aí de operação. Top. Eu sempre gosto de começar assim, para quando são projetos novos que estão vindo para o mercado, a gente sempre gosta de conhecer, entender um pouco de onde que surgiu, né? Como que foi, porque a gente sabe que o mercado de nuvem, mercado de cloud, ele está se expandindo rapidamente e a gente também quer trazer dados aqui dessa oportunidade dos MSPs trabalharem com isso, mas eu queria entender, de onde que surgiu a Vituax, e agora vocês vão ter que decidir como que fala aí. Cada um fala de uma forma, né? Aqui um fala em inglês, outro fala em português. Exato, é isso que eu ia falar, depende da tradução. Pô, no PTBR é Vituax. Agora já no inglês é Vituax. É isso aí. Tá explicado, pessoal. Aí, tá vendo? Mas, contem pra gente como que foi, né, esse início, de onde que surgiu a ideia pra chegar exatamente numa plataforma de cloud como que tá hoje já. A ideia veio de uma outra empresa, né, a qual eu também sou sócio, investidor e CEO, né, que é o Pix Networks, já aproveitando fazer propaganda, né? Opa, isso aí, aproveita. E nós atendemos, né, o mercado B2B, né, no geral, com tecnologia, né, tanto a parte de telecom como a parte tech. E uma das grandes dificuldades que nós encontramos foi achar uma cloud que se encaixasse para o cliente que nós atendemos. Eu pesquisei isso muito no mercado, nós testamos alguns modelos de negócio e ou o modelo ele era muito travado, ou o modelo era muito caro e acabava não atingindo aquele cliente nosso que é o PME, né? Que é a pequena e média empresa. E aí eu falei, acho que a gente tem toda uma infraestrutura por trás, a gente tem enfim, nós temos data centers, nós estamos presentes em mais de 100 pontos, né, entre Brasil, Estados Unidos, América Latina, Europa. Eu falei, por que a gente também não desenvolve uma cloud para atender essa nossa demanda? E eu não achei, porque realmente eu não achei nenhuma empresa que conseguisse atender esse público. E aí eu comecei a pesquisar, encontrei a Juliana e trouxe ela e falei, Juliana, eu tenho um projeto da gente fazer isso. Vendeu o sonho, né? Você topa aí, né, o desafio de vir e trabalhar? A princípio a gente veio e a gente formou um time chamado Pixtech, né? Que seria um time para desenvolver isso. E no meio desse desenvolvimento eu percebi que, na verdade, sim, eu conheci vocês, a Start. Foi no meio do processo aí, né? E a gente que trouxe o processo. Ai, caramba. E no meio do processo eu percebi que também tinha um mercado por trás, lá no evento, né? No TSC, eu falei, tem um mercado por trás que talvez faça sentido utilizar isso, né? E eu até não sei se vocês se lembram, mas eu fiz uma apresentação lá no evento. Eu me lembro. E veio muita gente no stand. Vieram parceiros falar com a gente, por sinal. Então, e lá no stand da UPix também vieram muitos parceiros conversar a respeito, e aí a gente mudou o formato do negócio. A gente falou, isso não pode ser um produto, ele precisa ser uma empresa independente, uma empresa neutra, que atenda a necessidade da UPix, obviamente, que nós temos uma demanda expressiva lá, mas que também possa abrir o leque para outros diversos parceiros, né, conseguirem se plugar ali e enfim, levarem o negócio deles, né? E daí surgiu a ideia da gente transformar esse projeto da Pixtech numa empresa e veio a ideia de se criar a Vituax. Ou Vitox, ou Vituax. Ai, qual que é o certo, hein? Não vou deixar vocês entrarem nesse debate. No final do episódio a gente decide. Deixa Mas o correto é a gente criar um produto legal. Exato, boa. Exatamente. A resposta foi melhor. Isso tá bem ligado com o que eu ia perguntar para vocês, que eu acho que é legal a gente entender um pouco desse processo e desafio aí que vocês tiveram ao longo do desenvolvimento. Porque a ideia é uma coisa, né? Agora, eu tirar do papel e colocar em prática é outra. E a gente sabe que tem muita empresa de tecnologia, tem muito parceiro, muito empresário que a gente conversa, que realmente, assim, tem várias ideias, várias coisas legais na cabeça, só que colocar isso em prática é muito difícil, né? Como é que foi esse processo para vocês com relação a
tirar essa ideia do papel, trazer isso para a realidade, até porque vocês têm falando de interface, de funcionalidade hoje do que vocês colocaram no ar, ficou um negócio muito legal, né? Exatamente para o cara que está ali prestando serviço e tudo mais. Então, como é que foi esse processo de criação para vocês, de colocar isso na prática mesmo? Bom, acho que o primeiro desafio foi fazer o roadmap. Qual era a nossa proposta para o mercado, né? Então, porque hoje no mercado a gente tem os grandes players, né? Então, eles são ao concurso referência em trazer soluções, mas eles também têm suas limitações, principalmente quando a gente fala de pequenas e médias empresas, né? Questão de suporte, de usabilidade. Então, o que a gente começou a fazer? Primeiro, estudar o mercado, né? Tudo que a gente tinha de referência de cloud em território nacional, primeiramente. E aí, depois de conhecer vocês e tudo mais, abriu, né, esse leque da gente poder trabalhar com MSPs e a gente fazer uma plataforma totalmente white label, né? Que a pessoa poderia utilizar como se fosse dela. Então, até globalmente, a gente não tem muitos players que trabalham com cloud white label. Então, são poucos que a gente conhece. Então, a gente estudou profundamente o mercado e aí depois veio de fato, a construção, né? Das features que a gente queria desenvolver, da gente montar e estruturar todo o time de desenvolvedores, passar por todo o ciclo de desenvolvimento do software, né? Eu sou duvidosa para falar, eu gosto muito de metodologias ágeis, né? Então, a gente vai fazendo entregas com frequência. E assim, lá no TSC de vocês, eu fui cobrada numa sala com 300 pessoas e eu tinha que fazer essa entrega em março. Então, eu falei, gente, eu preciso correr com isso. Deixa eu ir embora do evento. Já. Mas foi legal, porque eu acho que todo projeto, agora falando um pouco como gestora de projetos, você ter um deadline, é super importante isso, né? E a gente conseguir mapear o que a gente pode entregar nesse tempo e você conhecer muito bem a sua equipe para saber o que eles conseguem evoluir e avançar. Então, a gente fez uma orquestração bacana, aí a gente conseguiu tirar a ideia e executar ali no tempo previsto. E me conta, depois eu sei que a gente vai falar um pouco especificamente do lançamento, porque foi um lançamento diferente, né? Por mais que a solução ela seja endereçada hoje para o Brasil, mas vocês decidiram fazer um lançamento diferente. Eu queria que vocês contassem um pouco dessa experiência, como que foi, por que surgiu a ideia de fazer um lançamento do jeito que vocês fizeram. Não vou falar, mas eu quero que vocês falem a ideia de como que legal. Na verdade, Rafa, eu gosto muito de trabalhar com situações que geram impacto. Porque na outra empresa, na UPix, nós trabalhamos assim, deu muito certo. Então, também lá atrás veio a ideia, como que nós vamos fazer algo diferente do que todo mundo está fazendo? E a gente lançou a UPix também no mercado americano primeiro, e depois a gente veio lançar ela no mercado brasileiro. E isso trouxe para nós um crescimento gigantesco nos 3 primeiros anos da operação da empresa, atendendo clientes, que eu não posso dizer o nome dos clientes, mas são enormes clientes hoje, né? E que fizeram a UPix ela dar um gás muito grande. E eu falei, eu acho que não vamos mudar a receita do bolo, né? Dando certo, né? Vamos nesse novo projeto tentar seguir a mesma linha. E aí surgiu a ideia, eu estava pensando, para qual lado nós vamos, né? E aí a gente decidiu, nós vamos para o lado dos channels, dos MSPs. A gente achou um evento, né, que eu já conhecia, o Channel Partners, que acontece todo ano em Las Vegas, e é o maior evento lá de channel, de MSP pro mercado americano. Eu falei, a gente vai lançar a nossa ferramenta lá. A galera não botou muita fé no começo. Eu falei, não, mas a gente vai lançar a nossa ferramenta lá. E é importante que esse marco ele comece por lá. Até porque a gente já pega o feedback de um mercado que está bem maduro, né, em relação a esse modelo de negócio. E o feedback foi muito positivo para nós, né? Vocês estiveram lá com a gente no stand, vocês viram que pelo menos a curiosidade despertou de bastante gente, né? As pessoas iam lá, queriam entender o que é um Cloud White Label, como que é isso, né? Como que isso funciona e tal. Então, isso deu muito certo, né? É recente ainda, não posso falar do resultado disso, né? Porque, fazem o quê? 3 semanas? 3 semanas. 3 semanas que nós voltamos, né, de lá.
mas a gente já tem visto um certo movimento interessante e pode dar muito certo isso no mercado americano. E posteriormente a gente fez um evento também junto com vocês aqui no Brasil, que foi sucesso também e já trouxe resultados imediatos para a nossa operação lá. Então, tudo isso consolidou que aquilo que a gente construiu ali, né, que aquilo que a gente planejou e construiu, nós fizemos da maneira correta, porque tem impressionado os dois lados, tanto o mercado americano quanto o mercado brasileiro. As funcionalidades que nós colocamos, a facilidade ali da navegação, a forma como você orquestra lá uma máquina virtual muito rápida, a forma como você faz um upgrade muito rápido ali naquilo, né? Então, essa experiência foi muito positiva para nós. Uma coisa que me impressionou bastante, né, e até falando um pouco da experiência da gente que acompanhou aí esse lançamento de vocês lá no evento, é que, de fato, a ideia do white label chama muita atenção, né? E a gente entra numa seara que a gente vem falando há muito tempo aqui nos conteúdos que a gente faz aqui na Start mesmo, que o mercado, ele tem buscado o serviço mesmo de valor agregado, né? Ele precisa entregar algo ali na ponta que seja prestação de serviço, né? Não adianta eu simplesmente vender o produto lá na ponta para um cliente, sendo que o que ele precisa não é a ferramenta em si, mas é o que a ferramenta me gera no final das contas, né? E a gente percebe que, não só aqui no Brasil, mas lá também no mercado que está mais evoluído nesse aspecto, isso chama atenção, né? E aí que também as coisas vão convergindo, né? Daquilo que a gente fala de parceria e tudo mais, e vem impactando aí como eles vêm trabalhando de fato, né? E dentro desse trabalho, né? Com relação à prestação de serviço, aí acho que seria legal vocês pontuarem um pouquinho aí do que vocês trazem dentro da ferramenta de vantagem mesmo ali para quem está prestando serviço, para quem é MSP e está trabalhando com a nuvem de vocês. Acho que agora é legal entender um pouco tecnicamente também, acho que faz sentido. Ah, legal. Olha, assim, a gente fez o lançamento nos Estados Unidos, né? Que nem a gente comentou, vocês participaram, mas assim, a plataforma, ela já foi desenvolvida multilinguage, então ela é toda mapeada para ser inglês, português e espanhol. Então, a gente já tinha esse senso de ampliação, de expansão territorial, geográfica e tudo mais, né? Porque hoje a gente vive no mundo global. Então, a gente sempre viu muito sentido nessas evoluções, por mais que a gente começasse em um território ou outro. Mas a gente também tem, né, os nossos servidores nos Estados Unidos. Então, a gente já tem uma operação lá que já foi iniciada, né? Que já está ali em produção. Então, o que a gente desenvolveu, né? Das features, de fazer orquestração da VM, criação da VM muito rápida, mas, na verdade, a gente queria entender a necessidade, né? Da pequena e média empresa, né? Dos PMEs. Então, por exemplo, o nosso suporte é 24/7 em português. Hoje, nenhuma das clouds públicas você encontra, se você não tiver uma conta muito high level, né? Que você conta com aquele suporte que realmente te ajude. Outro diferencial é que a gente sempre focou num designer simples, né? Porque hoje, e eu acho que muitos desenvolvedores aí que estão acompanhando vão entender que para você mexer numa AWS, numa Azure da vida, você precisa ser um cloud architect. Porque senão você vai fora as certificações também. Fora as certificações. Então, assim, virou um grande mercado, na verdade, né? Então, a gente tem até uma inteligência artificial integrada que ela ajuda a fazer as configurações dentro da nossa plataforma. Tudo visando facilitar a usabilidade ali do cliente. Então, assim, cada feature que a gente desenvolveu, desde o suporte, da facilidade, foi pensando ali no MSP da forma mais fácil para ele poder navegar e usar não só como uma ferramenta, mas como uma solução completa. Isso é interessante porque é muito parecido com o movimento que a Start fez também, né? Se você compara a Start com os grandes fabricantes, os grandes competidores nossos, devido ao crescimento muito ágil também dessas empresas e o elefante que eles se tornaram, né? Eles têm muita dificuldade em ser ágeis hoje, de implementar recursos,
E além disso, virou um verdadeiro bicho papão para mexer na ferramenta. Então, as ferramentas são complexas demais, exige que os técnicos, analistas, engenheiros tenham um vasto conhecimento, por exemplo, em redes, em cibersegurança, tenham certificações, eles começam a obrigar certificações, o que começa a encarecer na ponta pro MSP, e o MSP começa a fazer conta. Ele começa a ver que, além de eu pagar licença, além de eu ter que pagar as certificações dos meus técnicos, além de eu ter os riscos de turnover, né? Vai e vem de funcionário. Aí chega um novo, eu tenho que contratar certificação. Além de eu ter que contratar, muitas vezes eu não tô com tier para contratar direto com o fabricante. Eu vou ter que passar por um distribuidor. Quando o cara põe na ponta do lápis, não faz sentido ele ter a parceria com um grande fabricante. Além, obviamente, da solução ser muito boa, né? É óbvio que a gente não pode tirar isso, o mérito da solução ser incrível, né? Até se a gente for comparar AWS, Google, Azure, a gente vai ver que são soluções espetaculares, mas que daí quando você olha no fim do dia, é custo muito alto, você tem diversas ferramentas, você entra hoje na AWS, você vai ver lá que tem 200 serviços, aí beleza, o que você usa? Para que eu preciso, né? Então eu vejo que um dos grandes diferenciais de vocês é muito parecido com esse movimento que a Start fez, vai fazer 6 anos já, né? Que a gente fez esse movimento aí. Uma dúvida que eu queria tirar, até pra gente contextualizar nesse mercado cloud, né? É entender os números, né? Porque a gente tem aqui do outro lado um monte de gente que é ouvinte, o cara é MSP, o cara tá empreendendo já, tem vários clientes, mas ele sabe que precisa implementar, fazer migração dos seus clientes que usam ERP on-premise, ou o cliente que também está, na maior parte, com sistemas legados, ele tem uma telefonia que está on-premise também, não está em nuvem, enfim, são vários tipos de serviço, até mesmo quando a gente entra na nossa solução Firewall, ele poderia implementar isso em nuvem, mas ele está com várias coisas, na maior parte quando ele olha a carteira dele, mais de 80% dos meus clientes são on-premise. Opa, eu tenho um potencial de carteira aqui. Além desse potencial, quando a gente olha para o mercado de nuvem, como que está esse mercado, né? Qual que é o potencial, nível de investimento, tamanho? Acho que vocês são mais especialistas aí para trazer esses números. Eu tenho alguns números aí, se o Ronaldo quiser complementar. Na verdade, é o seguinte, em 2024, né, foi feito um estudo da McKinsey, muito legal, e ele mapeou que foram investidos cerca de 700 bilhões a nível global. Dólares? Dólares. Em nuvem, e que já tinha até 2030 uma estimativa de ser trilhões e não bilhões, 1,25 trilhões. E já no mercado nacional, aqui no Brasil, a gente já tem uma estimativa para 2025 de 1,5 bilhão de investimentos na área de cloud. Então, assim, depois da inteligência artificial que utiliza data center, nos Estados Unidos tá uma febre de obras, né, civis, de construção civis para data center, e a gente já está vendo um movimento bem parecido na região Nordeste aqui no Brasil. Então, é um mercado em franca expansão, a inteligência artificial veio e potencializou esse mercado que já estava aquecido. Então, eu acredito que não é apenas, assim como a inteligência artificial, a cloud não é uma moda, ela já está há anos, né, crescendo, evoluindo, progredindo, é que realmente agora ela escalou num nível muito expressivo. Então, eu acredito que o progresso vai ser exatamente esse. Então, a gente já está sentindo todo esse reflexo desse movimento. E é um movimento, como eu falei, que não dá para voltar atrás. Então, assim, hoje a gente está no momento da gente investir, porque ainda está sendo construído, o mercado não está saturado. Então, uma pessoa que conseguir fazer o nome dela nesse momento, ela vai se perpetuar. Tá aí uma oportunidade. Acho que a gente podia abrir uma construtora de data center. Também. Eu acho que cabe bastante aí. Tem até a questão imobiliária de achar os locais, terrenos. Eu vejo oportunidades, hein? Mas o legal é o que a gente estava até falando mais cedo, né? Com o pessoal lá sobre esse processo de transformação digital. Não tem para onde a gente correr, né? Isso vai acontecer.
sábio é aquele que consegue enxergar as movimentações e falar, poxa, eu vou me aproveitar disso, né? De forma positiva, obviamente. Só que aí, assim, beleza, a gente sabe que tem oportunidade, é algo legal, mas eu acho que eu queria ouvir de vocês, assim, de forma mais prática. Eu tenho lá, né, uma nuvem, já estou acostumado a trabalhar lá na AWS, já estou ambientado a trabalhar, sei lá, em qual outra nuvem, ou sei lá, eu tenho alguns data centers locais aqui. O que hoje, assim, faz sentido a galera... Pô, vou mudar, quero testar a ideia da Vitwax, além do white label aí que a gente já falou, mas o que vocês incentivam aí o pessoal a conhecer mais? O primeiro é o próprio white label, né, para você vender a tua própria marca, porém dentro de uma infraestrutura super segura, né? A Vitwax, ela montou toda a infraestrutura em data center Tier 3 aqui em São Paulo. A gente pretende expandir isso para o Nordeste aqui do país, né? Para Fortaleza. A gente pretende montar uma célula em Fortaleza e a gente está avaliando também uma célula em Brasília. Por que isso? Para deixar os servidores mais próximos ali dos clientes a nível nacional, para que ele tenha uma latência menor, para chegar até o conteúdo dele. Então, ele pode escolher, quero estar em Brasília, quero estar em Fortaleza, quero estar em São Paulo, com essa aplicação específica. E mesma coisa a gente está fazendo nos Estados Unidos. Hoje, a gente montou toda a nossa infraestrutura em Miami, mas a gente já pretende expandir também para Nova York, lá para o Vale do Silício. Então, nós estamos avaliando primeiro as demandas para poder entender onde faz sentido ter a cloud mais próxima. Então, isso também será um diferencial, Lucas, porque geralmente você pega as grandes clouds, elas estão em um único ponto. Então, por exemplo, o cara está... geralmente eles estão em São Paulo, a maioria delas. Tanto as públicas como várias privadas também. Mas, ele tem um cliente lá em Fortaleza, ou ele tem um cliente lá em Salvador. Sabe qual que é a latência de uma aplicação? Porque para ele acessar uma aplicação dele que vai estar hospedado em São Paulo, 35, 40 milissegundos. Então, nós vamos ter esse diferencial também dele poder colocar a aplicação dele numa cloud mais próxima, 10 milissegundos, de repente 2 milissegundos, né? Se ele estiver ali nas cidades onde vão estar os servidores. Então, nossa ideia é expandir esse edge nosso em vários pontos. Gostei do nome. Edge. São comentários, são comentários. Então nós temos essa facilidade. Outra facilidade por trás, né, de toda a nossa infraestrutura, a gente também tem links, né, de internet que estão conectados em vários lugares no mundo diretamente, através da nossa outra empresa, que é a Alpix. A Alpix, ela construiu um ecossistema de conectividade muito bom. A gente está conectado diretamente a vários ISPs, a várias operadoras, a vários players e a vários conteúdos. O que isso traz de diferença também? A questão da latência também. Então, por exemplo, às vezes você vai se conectar numa cloud pública que ela não tem peering, ou ela não... O negócio dela não é telecom, é só cloud. Então, ela não tem conectividade com todo mundo. Então, às vezes, para você chegar até com a tua aplicação até os ela... Os pulos são maiores, você, né? passa por vários saltos. Então, hoje a gente já elimina isso na nossa... Cara, isso é ótimo. Na nossa plataforma também. Por quê? Porque nós temos um ecossistema de conectividade por trás que já está conectado no Brasil em todos os pontos que você imagina e no mundo também em todos os pontos que você imagina. Então, isso traz um pouco mais de eficiência ali para a aplicação. Mais robustez também, né? Sim. E principalmente para o usuário. Vamos pensar que você hospedou um aplicativo ali que tu vai lançar a nível nacional ou que seja a nível regional. Isso vai fazer com que os clientes, né, que vão estar utilizando esse aplicativo, eles também cheguem muito mais rápido. A usabilidade, né? Exatamente. Então tem essa diferença. Por trás da infraestrutura também, a gente tem uma grande infraestrutura de defesa de DDoS, por exemplo, que é muito... Parece pouca coisa isso, mas, se você recebe ali no IP da tua VM um ataque sem querer, ou se o provedor ali, que ele está atacando o bloco inteiro sem querer, derruba a tua aplicação. Sim. Não tem muito o que fazer. Então, hoje nós temos appliances, né, próprias
que fazem esse clean pipe, né, e mitigam qualquer tipo de ataque DDoS. Outro grande diferencial na plataforma, a própria ferramenta de vocês, né? O Edge Protect, que hoje já está nativo ele já está nativo na ferramenta. Não é qualquer cloud que tem o Edge Protect lá Agora, nativo. Agora a gente ficou galudo, hein, Rafa? Estufa o peito agora aqui, porque... Instalado em menos de 2 minutos, então, né? Tá vendo? Eu até percebi, daí vocês me corrijam se eu estiver mentindo aqui, mas a gente teve uma call, né, com os times técnicos esses dias atrás. Eu estava lá só de ouvinte, mas eu percebi que a hora que vocês subiram uma VM com Edge Protect em menos de 2 minutos, impressionou até vocês. Sim. Porque nas outras clouds, a gente tem a imagem nas outras clouds, mas era o movimento que a gente tinha anteriormente, né? Então o cara ele tem que pegar, ele tem que instalar, então tem todo o passo a passo ali para ser executado. O grande diferencial, para quem parceiro nosso está escutando aí, né? O grande diferencial com a Vituax é que você seleciona, na hora que você for criar a VM, já seleciona para ela vir com a imagem do Edge Protect implementado, ou seja, com a SO do Edge Protect. Ou seja, a VM já sobe com o sistema operacional pronto. E é questão de menos de 2 minutos. Menos de 2 minutos. E assim, pronta para ser licenciada. Mas no futuro, se Deus quiser, a gente já vai vir também com licenciamento próprio já, né? Então, até a instância que está sendo... fala subida, né? É que fala? Está subindo. Que está subindo ali. Ela já vai vir com a licença também. Então, isso é uma integração mais para frente. A gente também vai desenvolver junto com a Vituax para que a experiência do usuário seja uma experiência completa, né? Não só, agora eu tenho que ir no painel lá, confirma e tal. Então, a gente está buscando esse tipo de integração. Mas, cara, já do jeito que tá, já é, assim, um avanço absurdo. Eu penso, assim, que economiza muito tempo, né? De mão de obra de quem precisa implantar isso, de fato. E, às vezes, você pega ali muitas empresas de TI, né? Os MSPs, às vezes, estourou aquela semana, tá cheio de serviço e tal. Vou lá pegar ISO, subir a imagem e tal. São horas, né? Para você instalar. Ou pelo menos 1 hora ali que tu vai perder fazendo tudo. Tu reduz isso a 2 minutos. Uhum. Então, eu vejo que gera eficiência ali para o próprio MSP e para a própria empresa de TI que vai tá orquestrando isso. Hoje até estava fazendo treinamento, né, com o pessoal do comercial e tinha o pessoal da equipe técnica tinha acabado de subir uma VM com Edge Protect. E aí, assim, foi muito rápido, porque o tempo que eu estava explicando já criou e já estava mostrando o monitoramento da VM. Já estava funcionando assim, já. O pessoal tá usando bastante lá. Legal. Então, eu acho que isso também é um grande diferencial, né? E toda a usabilidade da nossa plataforma. Ela foi desenvolvida para ser fácil. Basicamente, é um botão de mais, escolhe ali o que você quer de recurso e criar. Você sabe, não precisa entrar em contato com a empresa de cloud, desenhar um projeto junto com ela para subir algo que é simples, entendeu? Aí assinar o contrato, agora vamos assinar o contrato daquela máquina virtual e vai lá 2, 3 dias para subir aquilo. Não, você consegue subir rápido, fácil. E, obviamente, nós também temos o suporte para ajudar ali o pessoal a subir. Mas é tão fácil que eu não vejo como... precisar do suporte. Exatamente. Né? Eu não vejo como, porque é muito simples. E mesmo assim, se da forma simples a pessoa ainda tiver dificuldade, tem a IA lá, cria uma VMKIA. Ele só escreve o que ele quer, a máquina sobe, entendeu? Então, assim, a gente desenvolveu algo muito fácil, muito simples e muito ágil. Então, acho que esse, Lucas, não sei se responde a tua pergunta, mas eu acho que esse é o nosso grande diferencial para esse mercado competitivo aí que responde até demais, porque eu acho que é nesse aspecto que eu gosto de chamar a atenção no que se diz oportunidade, né, de mercado. E eu acho que uma coisa que a gente eu até queria ouvir um pouco mais de vocês, assim, né, principalmente o Rafa e o Ronaldo, que vocês têm conversado mais sobre esse avanço e sobre aquilo que a gente tem tratado como parceria, porque o que a gente tem acostumado a ouvir
muito no mercado de tecnologia como um todo. É uma palavra chamada convergência, né? É as coisas conseguirem se conectar, entre aspas, né? Elas estarem ligadas para o quê? Para eu ter mais facilidade na minha entrega. E a gente sabe que, pô, quem presta serviço, o cara lá tá olhando as tendências, tá vendo a necessidade do cliente, são demandas X, Y, Z. Cara, se eu tenho muita coisa espalhada, isso obviamente que vai demandar mais da minha mão de obra. Então, quanto mais convergência eu tenho entre as plataformas, as soluções, mais fácil a minha entrega, menos custo de mão de obra, e aí eu aumento a minha margem e tudo mais. Eu queria jogar aqui na mesa, como que vocês têm visto essa parceria como um todo, né? O que é a de se esperar disso tudo, dessa movimentação que a gente tem feito aí, cloud, segurança, na visão de vocês? Estou jogando até para você também, Rafa. Eu ouvi de Jogou a bomba e saiu de fininho, né? Falou! Cara, na verdade é um movimento que há um tempo já a gente da Start já vem buscando nesse mundo da nuvem, né? Muitos parceiros falam disso há bastante tempo, principalmente de uma não necessidade de appliance, por exemplo. Essa é talvez uma das maiores dores com quem utiliza, né, vende cibersegurança como serviço, principalmente do ponto de vista de borda, né? Então é um desafio que a gente vem ao longo do tempo buscando maneiras da gente entregar um recurso para que os MSPs eles possam ter controle na ponta, possam continuar vendendo serviços de uma maneira mais acessível, de uma maneira mais escalável também. Entendendo também a dinâmica e desafios que existem nesse meio do caminho. Então, nuvem é um mercado que... Cibersegurança em nuvem, principalmente, né? É um mercado que está expandindo de forma absurda, não só do ponto de vista de você usar o Edge Protect como uma VM, mas do ponto de vista de você proteger um bloco de VMs, de você proteger a própria aplicação, de você proteger ali a própria... Esse é o nosso próximo caminho, né? Exatamente. A gente está trabalhando junto agora, né? Start e Vitox para construir isso dentro da nossa plataforma também, né? Usar Exatamente. o Edge Protect para proteger os blocos de VMs ali, né? Então, aguardem os lançamentos. Aguardem os lançamentos. A nossa intenção é que no futuro chegue a um ponto de que quando a empresa, né, você, MSP, enfim, vai colocar uma instância enfim, sei lá, um RP em nuvem, um serviço de VoIP em nuvem, ele já venha com uma proteção na borda daquela VM, né? Num botão apenas que o MSP, ele clica e ali já vai vir uma proteção muito mais segura, né, para aquela empresa, já cobrando um adicional sobre o valor da VM. Excelente, eu acho que dá pra gente entender um pouco das intenções da Start, mas e aí, Ronaldo, diz aí um pouquinho o que você vê de todo esse contexto aí, dessa parceria, o que você tem acreditado? Eu acredito, vou ser bem rápido até na resposta, mas eu acredito que cibersegurança e cloud, elas andam muito, muito junto mesmo. Então, essa parceria nossa, eu acho que ela chegou em boa hora, né? Como o Rafa disse, né? Já era algo que vocês estavam lá estudando. E a nossa intenção de criar isso também foi olhando, né? Como eu disse lá no começo, veio ali do evento mesmo de vocês, né? Do TSC, da demanda que eu enxerguei ali. Então eu acho que, faz todo sentido, né? E se você olhar, vamos falar de empresa grande, né? Das Big Techs. O Google comprou também uma empresa de cibersegurança para trabalhar junto com a empresa de cloud deles lá, porque fazia todo sentido, porque essa empresa criou dispositivos, aplicações, né, que protegem as nuvens, né, as nuvens públicas ali de alguma forma. Eu não entendo muito isso, vocês acho que são mais especialistas do que eu para falar, mas, pô, se as gigantes já enxergaram isso, quem somos nós, né, para ir contra aqui embaixo, né? Então, eu acho que essa parceria é um movimento importante e um movimento estratégico, né, para o crescimento das duas empresas, né? Tanto da nossa empresa de cloud, como também da Start. E, né, o nosso público, no final, é o mesmo. Exato. Se a gente parar a olhar ali, quem usa cibersegurança usa cloud. E usa telecom, né? Fazendo um merchanzinho ali do outro lado também, mas usa telecom. Depois a gente negocia
os royalties ali, sem dúvida, sem dúvida. E o legal de tudo isso também, né? Que a gente vem acompanhando e traz ainda mais sinergia no que a gente está propondo, é com relação a... Você comentou, existem as Big Techs que estão nessa movimentação, só que são cifras gigantescas que movimentam demais. E por conta dessa movimentação gigantesca financeira, é o que encarece para a pequena e média empresa aqui no Brasil poder investir nesse tipo de coisa. E esses caras não estão isentos da transformação digital, da necessidade de se proteger, de virtualizar, né, os servidores que eles têm, de jogar tudo isso para a nuvem. Então, é uma movimentação necessária e que se a gente não atua de forma estratégica, né, colocando isso acessível à pequena e média empresa ali, a gente está impedindo o avanço tecnológico do país e das empresas como um todo, né? Porque a gente consegue contribuir nessa área especificamente aí das empresas. E aí eu venho vou jogar mais uma pergunta aqui importante, né? A gente olha MSPs aí, a gente falou muito de MSPs, que é o provedor de serviços gerenciados, e a gente sabe que é um leque gigantesco, né? Mas quem mais, a nível de serviço, vocês acham que é interessante, que talvez, assim, caiu nesse podcast aqui, tá ouvindo essa conversa, que tipo de estrutura que é necessária, ou que tipo de conhecimento é necessário para poder começar a trabalhar e explorar essa demanda aqui? A gente falou do tamanho dos números, né, que a gente tem de mercado. Pô, eu quero explorar isso, né? Acho que mais público que está relacionado a esse tipo de oferta? Eu entendo que a nossa oferta, né, para a pessoa revender do outro lado, eu entendo que o MSP, eu entendo também o ISP, né, eu acho que eles também estão num processo de transformação para sair daquele negócio lá só internet e virar um pouco uma empresa tech, né? Então, eu acredito que as nossas soluções complementam, né, a solução para a oferta que eles precisam desenvolver para o mercado em si. E, enfim, eu acho que, todo mundo hoje precisa usar cibersegurança e nuvem para alguma coisa. Seja lá para um RP, seja para proteger um escritório, seja para... Enfim, eu tenho dito até para alguns empresários, né, que às vezes a gente se reúne, e que em breve eles vão precisar ter cibersegurança em casa. Sim. Em casa. Uma appliancezinha ali, ou uma aplicação em nuvem, né, que trave a segurança da casa, porque, hoje está tudo digital, até a tomada, né, se eu pegar agora meu celular aqui e abrir o aplicativo, eu acendo e apago a luz da minha casa estando aqui, entendeu? Eu abro uma porta, dou um comando ali para a máquina de lavar roupa, começar a lavar roupa, então, enfim... Isso precisa ser seguro de alguma forma, né? Então, eu acredito que esse mercado é muito grande, cara. E na ponta, né? O usuário final é todo mundo. De verdade mesmo, é todo mundo. Então, isso gera uma oportunidade para o MSP e também para o ISP, né? De olhar esse mercado, enxergar um pouco mais esse mercado e usar as nossas ferramentas aí para chegar primeiro, né? Para chegar primeiro. Eu vejo também que acontece bastante MSPs, parceiros nossos, que fazem parcerias com fábricas de software, empresas de RP, por exemplo. E tem muita empresa de RP on-premise ainda que o cara não quer botar a mão na nuvem, né? E aí o MSP precisa pegar o ERP, colocar na nuvem para o cliente utilizar. Dá até desespero quando fala isso. O PABX. Não, então, exatamente. Então, eu vejo que existe bastante oportunidade ainda nesse movimento dos ERPs deles adicionarem uma camada de serviço e criarem a instância deles em nuvem, né? Uma instância SaaS e tudo mais. Como a Microsoft fez, né? Exato. O 365. Exato. Exatamente. E então, eu vejo que é um caminho também... que, óbvio, não é um mercado que... de alguma maneira, o mercado todo ele vai ter que se atualizar, ele vai ter que... Os MSPs, eles vão, querendo ou não, ganhar mais concorrência,
porque é um mercado natural, sim, né? sim. De evolução no sentido de prestação de serviço, novas camadas de serviço, novas camadas de tecnologias que outros setores que... Opa, calma. Outros setores que não enxergam ainda potencial, por exemplo, em colocar cibersegurança no portfólio, colocar nuvem no portfólio, colocar outros serviços no portfólio. E a gente está falando que os setores estão começando a ter margens achatadas. Eles vão olhar para a diversificação. Quando ele olha para a diversificação, o que ele bate o olho lá? Ele vê, opa, cibersegurança, nuvem. Ele vai olhar para tecnologias avançadas que estão vindo. E aí, obviamente, o mercado MSP também, que aqui está nos ouvindo, precisa constantemente se atualizar, prestar um bom serviço. Mas eu vejo que abre um leque para todo mundo, né? Se a gente parar para olhar, como você falou, mercado geral, consumidor, né? Cliente final... E também B2C, que vai aumentar muito do ponto de vista de internet das coisas e tudo mais, dispositivos conectados. A gente está falando de quantas milhões de empresas e milhões de pessoas no Brasil que, Não, exatamente. que vão utilizar um serviço desse. Então, infraestrutura também é importante por trás disso, né? Eu vejo hoje, por exemplo, pegando um pouco o leque dos MSPs, que eles também montam, né, soluções de cloud dentro lá da estrutura deles para atender os clientes ali na ponta. E, acho legal, mas hoje eu acho que nós estamos vindo também com uma oferta, né, que com um custo, né, por toda a infraestrutura que tem por trás, anti-DDoS, o firewall ali orquestrando, ajudando a orquestrar as nuvens, esse monte de link conectado dentro de um ambiente Tier 3, né, certificado e tal, com o custo, né, que a Vituax está propondo. Eu não sei se faz sentido o cara... ter essa dor de cabeça dentro de casa, né? Essa dor de cabeça dentro de casa. Porque, não é simples, né? Não é só você montar um rack, colocar lá um banquinho de baterias, né? Colocar um banco de baterias e tal, e entregar a solução ali para o cliente. Talvez a priori até atenda, mas nós estamos dando agora essa oportunidade da pessoa conseguir escalar realmente, né? Com um serviço gerenciado, construído, muito bem construído e com uma infraestrutura totalmente certificada dentro dos maiores data centers do país e com a conectividade que a gente tem por trás e tudo mais. E mesmo com tudo isso, ele vai conseguir ter uma boa margem, né? Porque a gente pensou muito na questão do preço, né? Em relação a isso, né? Posso falar um diferencial de vocês? Claro. Na verdade, eu vou perguntar, não vou falar. Mas uma coisa que eu identifiquei de diferencial, que até nas conversas que a gente teve, foi da possibilidade do MSP adicionar o que ele está vendendo das VMs ali e tudo mais, do serviço, ele colocar uma margem dele. Sim, Conta um pouco essa história, porque isso não existe nas clouds públicas, né? Então, isso foi bem pensado, né? Foi até tema de algumas reuniões de como que a gente poderia ofertar da melhor forma possível para os MSPs trabalharem com os clientes dele, né? Então, por exemplo, o MSP, ele vai ali cadastrar uma empresa que é cliente dele e ali ele pode colocar margem de negociação com aquele cliente. Para cada empresa que ele abrir, ele consegue predeterminar uma margem a ser trabalhada, já negociada anteriormente, previamente em contrato. Então, ele não é uma tabela de preço para cada cliente que ele vai praticar. Não, a partir do momento ali que a gente fez qualquer alteração de valor, claro, previamente informada, ele não vai perder nada, porque as bases do valor dele não vai ser em cima de uma tabela, vai ser em cima de um percentual. Então, ele sempre vai conseguir manter o percentual dele com aquele cliente. E ele pode determinar o valor que ele quiser ali dentro de cada empresa. Isso é muito legal, porque eu já conversei com alguns MSPs e parceiros nossos. Por padrão, as grandes nuvens públicas, né? Elas pagam um percentual como se fosse um fee de comissionamento. Então, o que o cliente trafega ali, utiliza, né, na solução, ele vai, sei lá, receber 8%, 10%, 12% sobre aquele volume que o cliente está utilizando, né? E aí ele cobra um adicional de serviço, de gestão, de serviço gerenciado em cima daquela prestação de serviço. Mas eu vejo que nessa modalidade que vocês trabalham,
é basicamente a mesma modalidade que a Start trabalha, porque quem estabelece a margem não é o provedor. É o MSP. Né? É o MSP. Exato. Então, isso é um grande diferencial para a galera que está nos ouvindo aí. Já vai estar o contato deles aí para vocês conversarem, mas eu vejo que é um diferencial muito grande. Tem um outro diferencial que vocês não mencionaram. Tem um outro diferencial. Eu vou falar de um diferencial que eu vejo, que eu gosto bastante, é que alguns clientes, né, comentam comigo, mas quando eu preciso expandir meu disco, quanto que eu posso expandir com vocês? Não, você vai pré-determinar, porque algumas clouds, elas fixo, obrigam né? você a usar... dobrando o que você tem hoje. Dobrando o que você tem de A vCPU. gente não. Você coloca a sua necessidade real ali. Entendi. Então, diferente. por exemplo, se eu for aumentar minha vCPU, obrigatoriamente eu tenho que aumentar minha memória RAM. Então, ali, ela é customizável, mas ela tem as limitações dela. É como se fossem máquinas VMs prontas, né, que eles têm. Como se fossem. Ali eles têm as regras de negócio deles, né? Então, olha, você vai querer ampliar, mas eu é que vou te dar a medida de quanto que você pode ampliar. Entendi. E a gente não, a gente deixa livre isso para a pessoa aumentar, atendendo a necessidade dela naquele momento. E tem um outro diferencial que vocês não falaram. O Rafa, pode contratar o Rafa para vendas, viu? Nós tá vendo aí? Não, a gente vai trazer Tem um o Rafa. Nós diferencial. estamos negociando já. Isso aí. Tem um diferencial, que é tráfego. O tráfego, Vocês não cobram, cara. Eu falo isso porque a Start, a gente estava na AWS há algum tempo atrás, mudamos para uma outra cloud e para uma cloud que era tráfego zero, porque isso era um grande diferencial para a gente. Por quê? Porque a Start trafega muito dados devido aos nossos sistemas, API, enfim, servidores que acabam se conectando, né? Então, eu vejo que esse ponto de tráfego zero, de não cobrar, é uma baita de uma vantagem. Por quê? Porque grande parte dos MSPs, de alguns que eu conversei, quando eu falo disso, isso já é mais relevante até que preço, dependendo. Porque isso, querendo ou não, é muito caro nas nuvens públicas, né? Se você for olhar, eu lembro que quando a gente estava numa outra cloud, não vou mencionar o nome, mas... cara, todo mês é assim... Vai aumentando. E quando você olha e fala, cara, no mês que vem vai dobrar o valor. E no mês que vem vai subir 20%, 30%. Hoje a gente já se considera só em termos de recurso, né? Processador, memória e disco, em torno de 35% a 40% mais baixo do que as clouds públicas, justamente para dar a possibilidade, né, do MSP ou fazer a migração. ISP, ele conseguir colocar a margem dele ali, né? Tipo, enfim, ele tem um ganho real naquilo que ele está vendendo. Só que a hora que você contabiliza essa parte do tráfego, esse desconto ele pode chegar até 70% do custo que ele teria numa cloud pública em colocar um cliente dele ali. Então, isso é lembrado, isso eu acho que é um diferencial bem legal. Tem um parceiro que deve estar já em contato com vocês, que eu, numa conversa com ele, e, enfim, ele trabalha com sistemas de telefonia em nuvem e tal. Vocês já devem saber de quem que eu tô falando. Mas ele... Na hora que eu falei, cara, ele olhou no site de vocês, né? Até se estiver ouvindo a gente aí, pode ir lá no site conferir os preços. Ele falou, nossa, só o preço aqui da VM já vale a pena eu migrar. Eu falei, então, o tráfego é zero. Ele, nossa, aí matou. Por quê? Porque todo mês ele tem uma variação, né, dos valores. A gente sabe como que são o preço das nuvens, né? Então, assim, isso eu vejo que, obviamente, que a gente já falou de outros fatores que não estão relacionados a preço, né? Mas eles estão vinculados a uma experiência do usuário. Quando a gente fala de preço, isso é um fator determinante para o MSP. Porque o MSP... A experiência é muito importante, relacionamento é muito importante, suporte é muito importante. Mas na hora que chega no preço, a galera gosta de fazer continha de padeiro, né? Mas ali é porque tal. Eu entendo também isso, porque o mercado tá assim, né, Sim. cara? Na ponta final, é tipo, o cliente ele fala, não, mas ali tá mais barato, ele vai no mais barato. Exatamente. Com toda essa economia que a gente tem hoje, né, acontecendo não só no Brasil, no mundo, tá todo mundo buscando a alternativa melhor custo-benefício, né? E hoje eu acredito que nós somos o melhor custo-benefício no país.
Não só custo, benefício também, porque a gente desenhou algo muito robusto, muito bom e com uma infraestrutura muito boa por trás e muito fácil de usar e é um custo justo, né? É um custo justo. E aí, vocês estão falando de uma coisa que volta até do ponto do lançamento de vocês nos Estados Unidos, porque a gente percebe que a cultura nacional nossa, a cultura do Brasil, exige que a gente quebre a cabeça para ser flexível, para que a gente reduza custo, né? Porque o MSP, ele quer reduzir custo porque estão pressionando ele do outro lado também para reduzir margem e tudo mais. Então, a gente vive hoje numa cultura onde é um equilibrar de pratos, né? Constante ali. Então, isso, pela minha percepção, aí eu acho que vocês podem comentar também, isso faz com que o que é desenvolvido no Brasil seja algo diferente realmente do que você tem no mercado afora, e principalmente, por exemplo, no mercado americano, que já é mais maduro a nível de serviço, mas a nível de solução, a gente vê que existe muito potencial para o que a gente desenvolve aqui, porque o mercado nos dá essa oportunidade de evoluir, porque está todo mundo vivendo ali na casca, né? Então, eu preciso pensar em alternativas para isso. Eu não sei, é a percepção que eu tive. Eu não sei se vocês também tiveram essa percepção, o que vocês estão acompanhando nisso também nas conversas com o pessoal de lá. Eu queria, só para fechar essa questão de custo, mencionar que a gente ainda tem 2 pontos principais, que a gente não tem variação cambial e também a gente não é o tipo de cloud que a pessoa precisa desligar ela à noite para ter um melhor custo. Precisa fazer igual o mercado que desliga o freezer, precisa, né? Que é 24 por Cara, 7. eu nunca tinha me atentado a isso, mas nos jantares, né, que a gente tem feito, realmente as pessoas elas vêm falar comigo, não, mas e se eu desligar à noite? Não, eu falo, não, você não precisa fazer isso aqui. O teu custo é fixo, ele não é variável, entendeu? Ele é fixo. Caramba. E assim, outro ponto também que a gente adotou o modelo Pay As You Go, ou seja, preciso criar uma instância ali pontualmente para 15 dias. Você vai pagar por 15 dias. Você não vai precisar fechar o mês todo. Você vai pagar o quanto você utilizou. Então, a gente adotou, na verdade, uma política de transparência, né, 100% clara ali para o MSP, onde ele tem um extrato ali da data de criação de VM dele, a quantidade de dias que ele utilizou e a data da deleção. Então, ele não vai pagar para ficar lá todo mês usando ou não usando. Então, até isso a gente coloca como benefício, né? Muito bom. Mas se ele não desligar de noite, não dá pra dar uma reduzida, né? É bem o papo do parceiro. Ajuda o cara. Ou mas se eu desligar à noite, eu deixo lá uns dias, só umas horinhas. Pra dar uma gente não muda pausada muito, porque ali. o servidor continua ligado lá, né? E alocado para ele, E né? alocado lá, entendeu? Mas a gente sabe que tem gente que pergunta. Vai vir uma choradeira de um lado ou outro. Vou te falar, tem uns MSPs que gostam de... A culpa é do cliente. Puxar a orelha de A vocês, culpa é do hein? cliente, a culpa é do Puxar a cliente. orelha de vocês. Vocês tem as falas, às vezes, que os MSPs que a gente gosta de puxar a orelha e falar, rapaz, calma, vamos lá, a gente precisa amadurecer, mas é normal, né? Se a gente for olhar lá desde 2019, quando a gente começou a trabalhar com esse público, né? O mercado amadureceu muito já. Sim. Muito. E eu acho que vocês têm feito um ótimo trabalho aí de amadurecimento desse público MSP, porque eu não vejo muito trabalho, né, desenvolvido para esse público como a gente vê nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem muita feira, tem muitos grupos Tem muita associação fechados, também, né? Aqui, nós até temos alguns, né? E vocês são uma das pessoas que alavancam realmente, né? Uma das empresas que alavancam realmente os MSPs aqui no Brasil. Eu dou até o parabéns aí para vocês e a gente quer contribuir com vocês nisso. Agora a gente tá junto nessa aí, já não tem Não dá pra onde fugir, não né? dá pra A correr gente já até mas... montou suporte juntos, né? Isso quer dizer tá muita vendo? coisa. Olha só, a parte mais difícil. Mas falar uma coisa assim, a gente brinca com a questão do mercado ter amadurecido, mas a Start amadureceu muito devido aos MSPs, né? Então, essa é uma nomenclatura que era pouco utilizada lá em 2019, 20. A gente adentrou também a um ecossistema que já existia, um ecossistema de um fabricante americano, o pessoal da Enable, né? A gente gosta de dar nome aos bois, porque o pessoal da AD, por sinal, a gente entrou a gente tava igual vocês, assim, o que é esse negócio de MSP, né? Pesquisar um pouco, a gente precisa fortalecer canais, investimos no evento do pessoal da AD.
Aí foi, né? Foi em 2019. A gente não fazia ideia do que era MSP. Fazia ideia. Mas vamos lá. Cara, mas foi a revolução pra gente. Legal. Legal. Os caras começaram a desenvolver com a gente e o produto avançou, assim, num ponto absurdo. E óbvio que aí a gente começou a entender a realidade dos MSPs. Falei, cara, vamos desenvolver mais uma comunicação voltada para esse público. E o nosso programa de parceria também nichado para esse segmento, né? Porque hoje a gente já tem outros segmentos que a gente vem atacando dentro do mercado brasileiro, assim, de prestação de serviço, né? Mas, especificamente, MSP era imaturo e a gente também. Falei, cara, vamos junto, né? Então, esse vínculo fez com que a gente tivesse um resultado muito grande. Então, hoje, por exemplo, que vocês já chegam num mercado um pouco mais amadurecido, vocês vão ver que o pessoal também já tá mais maduro e é até melhor, na verdade, né? Até melhor. Então, a gente tá junto aí nessa também para contribuir até com programa de canal, né? O relacionamento com essa galera. A gente conhece muitos MSPs no Brasil, então isso pessoal, tá ótimo. E pegando esse gancho, a gente não falou aqui também, né? Mas a gente tá fazendo um roadshow, né? Pelo país aí, né? Verdade. Juntos, né? Verdade. É uma estratégia, na verdade, um pouco diferente, né? Eu acho que é válido a gente falar um pouquinho sobre isso, que aí vocês tiveram a experiência de participar lá da TSC, que foi sempre o nosso foco, de ter um evento maior, né? Poder reunir. Só que ao longo dos anos, a gente vem valorizando a ideia do menos é mais, né? Eu preciso ter uma conversa de mais qualidade, eu preciso ter mais tempo ali para eu explicar um pouco da minha intenção, da minha solução. E a gente já vinha falando disso há um tempo, né, Rafa? De, poxa, será que... Faz uns 3 anos que a gente queria fazer. Já tem uns bons anos aí que a gente fala, poxa, e se a gente conseguisse, né, ao invés de trazer todo mundo para São Paulo, que isso não vai parar, mas tem muita gente que acaba ficando impossibilitado, não é nem por questão de custo e tudo mais, mas é pela dinâmica do dia a dia. Às vezes, não dá para eu ir, eu tenho que, me planejar pra caramba. Então, e se a gente estivesse mais próximo, né? Passasse em algumas regiões do país ali e conversasse com grupos menores, né? Quem realmente tá com essa mesma visão do que a gente tá conversando aqui, vê interesse e tá lá para fazer negócio. Esse é o grande intuito, né? Porque às vezes o cara vai lá pro evento pra... sei lá, só para falar que foi, enfim, não tá lá para fazer nada. Mas quando a gente tem eventos mais direcionados, tá todo mundo ali com o objetivo de, cara, deixa eu entender o que isso pode contribuir para dentro do meu portfólio, o que isso vai agregar, onde que eu tenho vantagem, o que me traz benefício, e a gente consegue expor isso de forma clara, né? E aí, conta aí mais um pouquinho aí do... Quer falar? Quer que eu fale? Não, eu acho que é um movimento legal, né, que a gente está fazendo de visitar algumas capitais brasileiras. A Start, a Vitwax e a Safe Labs, né, nossos amigos lá, né? Então foi uma junção legal para a gente rodar realmente aí o país e levar soluções de qualidade, né? Falar um pouco mais tudo isso que a gente está falando aqui, ali no dia a dia com os partners. E também ouvir deles, né, o que eles esperam de nós, né, tanto na parceria como no produto. Esse primeiro roadshow que nós fizemos aqui em São Paulo, por exemplo, a gente voltou com vários insights, né, de lá, de necessidades ali mesmo dos parceiros e boa parte disso a gente já implantou na ferramenta. Nossa, é verdade. Foi um feedback bem interessante. Aí, por exemplo, agora eu já tô lá com uma lista de ISOs que eu preciso subir. Terminando aqui a gravação já... Não, a gente até pensou que dentro da ferramenta a gente vai construir uma área de apps, né? E a gente já vai deixar vários apps lá, as imagens já instaladas para que o usuário possa, né? Para que o MSP ele consiga subir aquilo rapidamente no ambiente dele, igual a gente fez, né, com a Edge Protect, igual a gente fez com 3XC, né? 3CX. Isso, de telefonia. Que foi uma necessidade que surgiu ali desse primeiro roadshow e já está implantado. O pessoal... E tem muita gente que usa mesmo. Lá. Tem, na verdade, tem muita empresa que desenha um modelo de negócio em cima do 3CX. Mas você sabe que é legal isso que tu tá falando, porque a gente lá em Las Vegas, no evento, né? Eu não sei se vocês notaram isso, a gente andou bastante lá e de repente tinha lá, cloud.
Aí você ia ver, era só cloud para telefonia. Exato. Mas vários cloud para telefonia. Isso também chamou muito nossa atenção, porque eu falei, pô, peraí, tem alguma coisa ali que a gente ainda não pegou, né? Então, a instalação desse primeiro sistema de PBX dentro da plataforma, forma nativa, já vai ser para a gente testar também se esse mercado tem potencial ou não. Né? Olha só que você falou curioso, né? Porque, por exemplo, lá talvez eles utilizem mais o telefone do que a gente aqui. Porque hoje, por exemplo... Tinha muita coisa de telefonia muita, fixa cara, lá, tinha né? muito. Eu, pelo menos, conversei com uns 3 lá que, enfim, tava passando lá e realmente tinha muita coisa de telefonia. Porque, sei lá, por exemplo, aqui a gente usa muito WhatsApp e todo mundo já aceitou que, cara, não me liga, fala pelo WhatsApp, sabe aquela história? Mas lá é uma cultura diferente, acho que o telefone ainda é muito pouco, funcional. Né? Usa pouco o WhatsApp nos Estados Unidos. SMS, né? É mais o SMS Eu acho que lá. até, assim, a maioria do pessoal lá, eles usam VoIP em nuvem, provavelmente, só que o telefone é físico, né? Esse telefone é tipo um ramal virtual. É um ramal virtual, Então ele tá conectado na nuvem, Exatamente. mas... Inclusive, muita empresa de aparelho de De telefone. aparelho Sim, mesmo, sim. tinham vários lá. De locação de aparelho. Tinha um do lado ali que... Não, mas então, e foi engraçado Nossa. isso, cara, porque eu fiquei olhando e falei, pô, cloud, né? Eu falei, pô, vamos lá ver o que esse cara faz. Só telefonia, entendeu? Outro cloud, vamos ver o que esse cara faz. Só telefonia também. Eu falei, pô, vamos montar essa instanciazinha de telefonia, né? Dentro da Mas cloud também, porque deve ter um mercado escondido aí. Me é um lembrei de uns trabalho. 3 MSPs que tem. Tem vários parceiros que... Na verdade, alguns parceiros que já foram parceiros nossos, que migraram... eles queriam colocar cibersegurança, acabaram não rentabilizando tanto esse portfólio. Só que eles rentabilizaram muito telefonia VoIP. E, tipo, 90% da receita dos caras é VoIP. Não, pode contar com a Então, gente hoje esses que caras- já está nativo esse primeiro PBX lá e provavelmente a gente vai olhar outras soluções para nossa aba de apps Que legal. lá também. Não, esse movimento de integrações, ele é interessante. É entender, por exemplo, fazer parcerias com fábrica de software, enfim, com... É a N bendita da empresas- convergência, né? N empresas que se você traz a ISO do cara, a imagem do cara para o seu sistema, ele sobe automático lá. Sobe automático lá, exatamente. Então isso é muito bom. Mas falando especificamente do Roadshow, né? Isso era uma necessidade, uma ideia que a gente tinha já de se aproximar com empresas com uma maturidade maior também de mercado. A gente sabe que grande parte dos MSPs mais maduros, eles acabam vindo para o nosso evento, mas a gente também não consegue explorar tanto, com tanto tempo, o relacionamento com essas empresas, porque o ATSC, vocês viram, é um evento grande, né? 400 pessoas e a gente fala, se eu consigo falar com, sei lá, 10, 15% das empresas é bastante, né? Por mais que tenha sala VIP e tudo mais, a gente não conseguia desenvolver tanto. Por quê? Porque a gente estava no front, né? Então, eu estava lá dando palestra, o Lucas também, apresentando. Então, o pouco tempo que a gente tem para desenvolver com os parceiros ali, com as empresas participantes, é um momento entre uma palestra e outra, eu andando no corredor, falo, cara, não consigo ter um desenvolvimento tão grande, com uma aproximação tão grande com empresas que fazem sentido para o nosso ecossistema. Então, surgiu a ideia lá no evento mesmo, o pessoal da Safe Labs, o Liert, veio falar comigo, pô, vamos desenvolver eventos regionais e tal, vamos pensar nisso. E a gente ficou, né? Vamos pensar. E aí surgiu também com vocês, falou, cara, vamos estreitar um pouco mais essa relação, vamos investir nisso, vamos fazer um teste, né? São Paulo. E tiramos Aí do papel, fizemos. né? Pô, tiramos do papel, fizemos São Paulo, foi muito 10, muito legal. Muito legal. 20 e poucas, né? 25 empresas, né? Tivemos 25 empresas lá, 37 pessoas. É um evento Enxuto, mais fechado, né? mas Mais a ideia- enxuto. a Mas ideia precisa é essa, ser, o né? objetivo A ideia esse, é né? essa, Precisa ser mais intimista, senão você não consegue desenvolver ali, Sim. né, uma conversa legal. Conversar com 37 pessoas Já é também difícil, não né? é fácil, né? Sim. Então, ali você tem que gerir bem seu tempo para você conseguir dar atenção para todo Exato, mundo, né? exatamente. Então tá aí uma dica, se você é um MSP, um ISP, um MSSP ou uma empresa de TI que Sopa tá de aí letrinha. numa região do Brasil e, poxa, achei interessante, quero bater um papo com os caras ali, fala com a gente ou fica de a gente olho aí tem que às vezes a gente convida A gente também. tem um link do Roadshow, o pessoal vai colocar um QR Code, vai colocar em algum canto aí da tela, na descrição do vídeo aí também, um link para você
fazer um pré-cadastro, tá? Aí você fala, pô, eu fiz o pré-cadastro e não me deram a oportunidade de participar. Sim, porque a gente tem vagas limitadas e tem um perfil específico ali que as 3 empresas determinaram como pré-requisito para que você participe com a gente. Então, não se sinta... se você não for convidado, não puder se inscrever, não fica chateado. Você vai ter oportunidade que é a TSC do ano que vem, entendeu? A TSC do ano que vem, no primeiro semestre, nós teremos o nosso evento também. Essa aí promete também, hein? Em breve começamos a loucura de planejar esse evento. Mas é isso, tem um link aí, você pode... Vejo lágrimas ali naquele canto ali rolando agora. Posso fazer uma Gente, proposta? até eu tenho ideias para esse TSC. Você sabe, Posso fazer uma proposta aqui? Ai, caramba. as propostas gravadas assim... Nós vamos Ainda a juntos. proposta do Ronaldo. Nós vamos vamos fazer um evento para 1.000 pessoas? Meu Caramba. Deus! Vamos? Até eu olhei pra esse lado aqui A agora. Nath, pessoal, tem 2 Naths aqui. Uma delas tava chorando aqui no momento. Agora as 2 vão chorar, né? Ai, na edição põe um violino de fundo agora, assim, tocando, assim, bem O violino do Titanic, né? Isso, isso. Então, morreu. olha, eu vou aproveitar e eu também vou lançar meu desafio. 1.500, né? Não, isso daí é com o Ronaldo. O Ronaldo sempre tem essas metas. Eu sou meio doido, mas a gente faz. Olha. É legal isso. Gosto de desafios. Eu Eu gosto. achei super interessante no evento de vocês que eu pude participar, é que vocês colocaram, né, disponibilizaram ali uma sala mais voltado para o comercial e vendas e tudo mais, e uma parte técnica. Aí qual seria o desafio? Da gente tentar colocar um laboratório mão na massa lá para o pessoal Bora. que quiser. Legal. Na Eu acho verdade, muito bacana. Isso, a gente Bacana. teve a ideia esse ano de fazer algo nessa linha. Na verdade, nesse ano não, né? Foi ano passado. Isso, ano passado. Isso. No ano passado, a ideia era a gente ter um Capture the Flag. Não era Capture the Flag, Não era Capture um Flag. hackathon. Era tipo uma imersão mais técnica. Uma atividade prática mesmo ali com a galera. Isso, É isso. Só algo que assim. o mundo de evento, né? A gente tem muitas ideias aí. Tava muito em cima. A gente falou, cara, vamos ser mais diretão mesmo. E, tipo, palestras. As palestras já foram muito legais, Foram a galera mesmo. curtiu. Mas quando terminou o evento, a gente falou assim, cara, palestra técnica precisa ter, ponto. A galera curtiu muito. E aí, qual que foi a ideia pro próximo evento, né? Que seria esse ano, a gente tá passando pra 26, né? Vai ter uma sala técnica e mais uma sala... Essa era a ideia, né? Não tá fechado ainda. Mas a ideia era a gente ter mais uma sala técnica mesmo, tipo mão na massa, sabe? Não, eu a gente acho... queria isso. Spoilers. gente queria spoilers. Eu tive uma experiência super positiva. Foi até um evento da Google que eu fui convidada, que eu participei. E aí eles fizeram ali um mão na massa com Gemini, com Deep Learning. Foi muito interessante, Legal. assim, do ponto de vista para desenvolvedor. Eles aproveitaram ali a oportunidade para apresentar a solução deles, mas assim, a experiência de você ver o resultado, de ver o potencial da ferramenta, eu acho que dá outro tom. Assim, Então, assim, você levar seu laptop, é legal participar de conteúdo técnico, que você se atualiza, mas eu não sou técnico, mas trabalho na área técnica, e ter um ambiente para você, mas você poder também sair dali com uma aplicação para rodar, poxa, tem uma tarefa que eu posso fazer e aplicar na minha empresa, eu acho super bem. Em 2024, a gente queria manter já essa ideia do hands-on. Tanto é que os próprios palestrantes que estavam lá no dia, acho que quem participou vai lembrar de alguns nomes, eles eram extremamente práticos a nível de cibersegurança, assim, de manjar conteúdos muito legais. E realmente, assim, por conta da dinâmica do que a gente tinha de estruturação, não ia dar tempo, não ia ter estrutura para que a gente conseguisse fazer isso mesmo. Mas é uma ideia muito boa, a galera curte muito, então... a ideia acho que tá aceita, pô. Oh, Só precisa implementar. agora é chegar nos 1.000 se precisar de participantes. ajuda, eu tô, Não, bora. tô Agora você tem que considerar disponível. a minha ideia também, né? O Rafa desconversou. Viu? assim, né? A minha ideia não Ronaldo extrapola
rola tanto. O Ronaldo falando meu olho aqui. Eu vou confessar pro Ronaldo, Rafa, que a gente já chegou a falar desse número. Na verdade, eu vou falar a verdade. A gente tava falando de 5 mil pessoas. Meu Deus do céu. Aí o Lucas falou, vamos começar com 1.000 pra não assustar o pessoal, mas até o evento a gente libera os 5 mil. Meu Deus do céu. Não, igual as universidades aqui da nossa região, cara, caiu o RG no chão, a gente tá cadastrando. Você foi convidado. Não, eu acho que assim, é um bom desafio. Tá tranquilo. Eu acho um bom desafio. Não, Mas eu ainda fico no voto dos 1.000. Tá ótimo. Não, os mil realmente. Os 1.000, os mil. Não, 5 mil não tem nem. Não tá nem em cogitação. Não, porque o mercado ainda não. Assim, a gente tem que expandir mais, né? Se a gente for trazer só MSP, é difícil. Não, eu acho que a gente tem que expandir mais. Eu acho que a gente podia fazer junto com os ISPs esse evento, sim, sabe? Sim. Fazer uma mudança de chave mesmo aí pro mercado, né? Porque eu vejo muito que os ISPs, eles já estão entrando nesse mercado nosso, só que não com as nossas ferramentas. Sim. Com as ferramentas tradicionais aí que o mercado conhece. Cara, as engessadas. Por quê? Porque eles não tiveram a acesso, experiência, né? de estar com a gente ali e entender que as nossas ferramentas, elas são iguais ou superiores às favoritas aí do mercado. Sim, sim. Não, eu vejo que é um mercado bem maduro, assim, do ponto de vista de tecnologia. O Brasil, né? Falando. Sim. Então, é possível, sim, a gente desenvolver um evento numa pegada dessa, mas dá pra conversar. A história é o seguinte: se você chegar na TSC e tiver 1.000 pessoas, deu certo. Se você chegar lá e não teve 1.000 pessoas, alguma coisa impediu que isso acontecesse. Mas olha, cara, o Hands-on vai ter. Vai ter. Não, o desafio tá lançado, o objetivo tá lançado. Vai ter. Se a gente não alcançar em 2026, a gente volta pra 2027. Imagina simular um ataque e as pessoas tendo que defender. Não, é exatamente. Imagina atacar todo mundo ali. Não, brincadeira. pegar os dados de cartão de crédito de todo mundo pra Já pagar pensou? o evento. Olha só que incrível. Olha, quero ver você barrar agora. Não, mas é uma ideia que a gente gosta muito, cara, de evento, assim, falar de evento é um negócio que a gente gosta muito, assim, então a experiência é algo que a gente se preocupa muito, principalmente se tratando de um evento maior, 1.000 pessoas, porque 400 pessoas já é grande. Já é um desafio. Não, faltou lugar na sala. Não, então, né? Então, assim, gente, mesmo. o evento foi tão bom, porque geralmente a gente participa de eventos grandes, né? E aí você vê ali, né, em algumas palestras, umas mais cheias, outras menos, lá tava tudo lotado. Em particular, eu queria elogiar que teve até a perita lá da Polícia Federal, né, em cybercrime. Gente, como eu gostei da palestra dela, foi muito boa. Foi muito bacana. Eu preciso lembrar o nome dela. Andréia. Ela é incrível, por sinal. Eu sempre troco ideia com ela no... Stanger. Ela prefere o Stanger, na verdade, ser chamado assim. Que ela, como ela é conhecida, né? Mas é muito 10 a palestra dela. O pessoal gostou muito do Donda. Isso. O próprio Osmani também, que tem um conhecimento absurdo. Nossa, o Osmani foi... Gente, foi muito bom. É muito legal. E assim, isso que o Rafa falou é importante, né? A gente sempre se preocupou com que, assim... O pessoal tá indo pro evento... Cara, mais do mesmo... Cara, você vem em todo lugar, você vai lá, tem palestra, tem feira, sempre... A ideia é que, igual que você falou, eu tenho que sair de lá com pelo menos uma tarefa para eu executar. Cara, eu preciso sair com algo prático daqui. Em 2023, a gente veio com essa proposta, mas muito a nível estratégico, negócio mesmo ali, do pessoal conseguir trabalhar em cima disso, um pouco mais técnico, mais pro nosso produto. Então, isso a gente vem tentando repetir e melhorar, né? Então, boas coisas vão surgindo. Mas tá bom. Dando uma ideia que eu não sei se você depois já tem você reclama de você, do Ronaldo, que ele fica dando muita ideia, aqui. olha só. Todas as ideias surgindo, as meninas estão ali, ó. De disparar pros MSPs no canal de vocês, o que eles gostariam de ver de diferente no TSC esse ano?
Pode ser. De repente colocar ali algumas Esse ideias. é um grande problema. Uma caixinha ali, não. Deixar em aberto pros caras, né, galera? Mas peraí, dar sugestão pode dar, que a gente vai aceitar é outra. Exato. Não, mas Quanto colocar a ali isso, uma né? lista, o que eles poderiam trazer. Vai que tem lá, nossa, o pessoal aqui tá... Eu acho que a gente fez, aliás, né? A gente chegou a gente a fez uma fazer pesquisa. isso. Já chegou a fazer. A gente faz O no nosso final do grupo evento. é muito ativo também, né? A nossa perfeito, comunidade, então. a gente tem bastante Mas dá pra conversa. rodar de novo, que os Não, caras já falei assim, esqueceram. mais por não consciência da causa, mas você já pratica. Normalmente, final do evento, assim, a gente... No ano passado, nós tivemos uma melhoria na pesquisa, que o participante podia votar ao longo do dia, né? A pesquisa, enviar a pesquisa ao longo do dia, que ele ganhava algum brinde lá, algum sorteio, né? Então, a gente incentivava o pessoal a preencher a pesquisa ao longo do evento. E a gente teve muito mais respostas ano passado e tudo mais. Legal. O NPS foi o maior NPS da história de TSC. 90 pontos a gente bateu, né? Nível de NPS. evento também é muito. Nível de evento. Na verdade, acho que difícil ter um evento que bata 90 pontos. Aqui no Brasil tá dando o quê? 68, 70? A média por aí. é bem baixa. Mas, a não ser imersões, falando de eventos acima de 400 pessoas, né? Imersões menores, normalmente o NPS é mais alto. Mas aí a gente rodou. Então, assim, tiveram vários feedbacks lá já. Legal. Mas aí a gente pode rodar de novo, né? Que acho que a galera nova que não participou, que tem ideias, a gente pode... De qualquer jeito, rodar. qualquer coisa, você ajuda a gente a executar isso na prática. Fica tranquilo. Não, hackathon você já Você sabe, deu uma né? ideia agora. Experiente em execução, A sala vai ser sua, né? Você deu ideia, a sala é tua já. Não, você é a owner do projeto. tudo bem. Eu encaro. Assim funciona, né? Eu já tenho um chefe, eu ganhei mais 2, tô vendo. Ainda mais tratando de evento, o céu é o limite. Tem ideias. verdade. A gente tem que pôr o pé no chão. em Eu evento sempre mesmo. brinco que eu falo de orçamento de evento, né? A gente começa com orçamento, a Nath sabe, ela dá... Não, até só chora. de cenografia. A gente começa com o evento custando, assim, 1 milhão. Aí termina 200 mil. Vai cortando. Não, Por corta, isso que corta, essas corta, ideias corta, a gente corta, já teve corta. várias. Eu E, entendo. cara, a gente colocar ainda na entrega, prática. tá vendo, Nath? Uma experiência top pra galera. Não, uma experiência legal. Mesmo, não, sem dúvida. né? Cortando as coisas. Imagina se a gente fizesse um evento melhor, tá vendo? É isso, pessoal. Olha só, a gente tá caminhando pro final e vocês estão conseguindo ver um pouquinho aí do que a gente tem conversado, discutido. Vocês estão vendo aí na prática, realmente aí na íntegra, o que a gente tem de intenção, o que a gente quer realmente trazer pro mercado, as nossas intenções. Eu espero que isso tenha ficado claro para você que tá acompanhando esse episódio até agora, o quanto que tanto a Start quanto a Vitwax enxergam, né, de possibilidades no mercado e quanto que esses produtos, o serviço pode realmente trazer rentabilidade, recorrência. Então, isso é muito importante para esse mercado, né? Então, para encerrar, deixa uma fala de cada um de vocês aí para a turma que nos ouve. Né? Dê um tchau final. Pitch comercial também, aí, ó. Que a galera pode falar com vocês aí. Primeiramente, obrigado, né? Pela oportunidade da gente estar fazendo esse episódio junto. Obrigado para você que está assistindo, né? E que aguentou até o final, né? Ouvir a gente falar A gente aqui fala, um hein? monte Meu de coisa. E olha que a gente iria embora ainda, né? Vixe, se deixar, vai longe. E venho dizer, né, que estamos disponíveis aí para um bate-papo, para ideias e para ajudar realmente a alavancar o teu negócio. O que a gente construiu realmente é algo sério e sólido para ajudar a alavancar o teu negócio. Então, entre em contato com a gente. Não sei se dá para pôr nosso QR Code aqui. Vai aparecer. Dá. Coloca aí. O time faz milagres aqui. A gente só não vai ligar Ótimo, diretamente. Ótimo. Né? Vem fazer uma POC com a gente, né? Dá pra fazer POC também? Dá pra fazer uma POC. Dá pra conhecer na prática ali o produto, a solução. E estamos abertos aí, disponíveis para ajudar você a alavancar o teu negócio. Gil? Bom, pessoal, eu queria agradecer também a oportunidade de estar aqui, o convite, de estar podendo falar um pouco sobre o trabalho que a gente vem executando aí ao longo de vários meses. Então, me colocar à disposição também. Eu sou uma idealizadora ali também da plataforma, sonhei junto, aconteceu. Então, é um prazer estar aqui divulgando esse produto e eu espero vocês lá na POC. Isso aí.
tá cadastrando vocês e trazendo vocês também, porque por mais do que clientes, a gente busca parceiros, né? Então, a gente quer alguém de confiabilidade que represente o nosso produto que foi tão bem elaborado. Boa. E se você também chegou até aqui e quiser conhecer um pouco mais do portfólio da Start, das nossas soluções, vai estar um QR Code aí aparecendo para você conhecer o nosso programa de canais, nossos produtos, como que eles também, juntamente com a Vituax, ou também de forma específica, fazendo uma migração das soluções que você já tem de cibersegurança, né, de firewall, também parte de scan de vulnerabilidades. Nós temos 2 soluções, em breve teremos mais uma, não posso dar mais detalhes, né? Mas em breve teremos mais um produto também bom, aí. 100% SaaS, zero appliance. Bom você. E barato. Bom, bonito e barato. É o famoso BBB. E então você pode também falar com o nosso time, a gente está à disposição aí pra gente trocar figurinhas e quem sabe nos tornarmos parceiros aí. Falou, galera. Tamo junto, fiquem com Deus. Valeu.